seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que haverá avanço, paz, alegria, prosperidade, boas notícias, e que essa semana será uma semana incrível, porque a presença do Senhor está conosco. Meu Deus, nós declaramos toda a nossa dependência de Ti. Sim, Jesus, invocamos Teu nome nesse começo de semana e pedimos que o Senhor nos guarde a nós e a todos da nossa casa. Nos dê sabedoria, nos livra do mal, nos livra do laço do passarinheiro, fortaleça a nossa saúde, fortaleça a nossa mente, fortaleça nosso coração e nos conduza, Pai, a todos os projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos não a nossa vontade, mas a vontade perfeita de Deus. E que nada venha nos parar. Nos ajude, Senhor, a estarmos fortalecidos. Nos ajude a estarmos cheios da presença de Deus para podermos avançar e romper. Meu Deus, nós oramos declarando que nenhum medo, nenhuma crença limitante, nenhuma barreira espiritual tem poder para nos parar. Estamos em avanço, estamos em crescimento, nós e todos da nossa casa. A prosperidade habita ricamente na nossa vida. A provisão do Senhor está conectada a nós. Não faltará coisa alguma. E certamente iremos vencer e conquistar para a glória de Deus. Oramos também para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. E apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa carta para Deus. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito e apresentamos a nossa carta. Apresentamos nosso propósito diante de Ti e pedimos uma intervenção, pedimos um milagre, pedimos que a Tua mão de poder seja sobre nós. Oramos, Espírito Santo de Deus, apresentando cada carta que foi feita para Deus, cada clamor, cada lágrima, cada escrita, cada oração específica. Nós apresentamos diante de Ti e pedimos, Pai, coloca a Tua mão e traga respostas ao Teu povo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Glórias ao Teu nome, Espírito Santo. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito e estamos felizes porque certamente o Senhor já está operando. E se você ainda não fez a sua carta para Deus, pegue uma folha em branco e faça, ou vá direto no meu site e baixe um modelo de carta para você fazer a sua oração específica e apresentar a Deus aqui junto conosco às 6 da manhã e às 18 horas. É um ato profético, é um ato de fé e eu convido você a estar junto conosco. O Senhor nos ensinou a orar sem cessar. Jesus foi alguém que, enquanto esteve aqui nessa terra, nos ensinou o hábito de orar diariamente, de estar na presença do Pai, se fortalecendo. Nós buscamos uma performance melhor, buscamos conhecimento, temos mentores, temos tantas coisas para nos ajudar na vida e não reconhecemos a oração como um dos principais meios de sustento que precisamos. Por isso, meu conselho para você é: tenha uma vida forte de oração. Amém? Eu quero começar dando um testemunho maravilhoso para começar a semana e você glorificar a Deus. Olha o testemunho que eu recebi da Sônia. Eu quero testemunhar a minha cura de um câncer no intestino. Há 3 meses, durante a oração da manhã, o Senhor orou por cura de câncer e eu tomei posse. E para a honra e glória de Jesus Cristo eu fui curada. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Sou grata, pois já o acompanho há 1 ano nas orações das 6 e das 18 horas. Glória a Deus, câncer no intestino, Jesus Cristo cura.
Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu nunca pedi, nunca. Eu estou já há quase 8 anos aqui. Eu nunca pedi para você colocar a sua fé em mim. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ninguém. Por isso que nós colocamos a nossa fé nele. É Ele que cura, é Ele que opera milagres, é Ele que transforma. Nossa fé está em Jesus. Amém? Declare aí nos comentários: minha fé está em Jesus Cristo. Minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Eu tenho um importante anúncio para dar, mas eu vou deixar para dar no final aqui dessa live, certo? E quero pedir para você que está entrando agora aí, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. E se você puder compartilhar com seus amigos, com a sua família, em grupos que você está, faça isso. Mande agora essa oração para o máximo de pessoas que você puder e desejar que Deus te abençoe. Amém? Poderosamente. Eu quero falar hoje sobre ouvir em seu espírito. Nós temos ouvidos naturais, graças a Deus, mas temos também ouvidos espirituais. Exatamente, você ouve no seu espírito. Você ouve no seu espírito. E por estarmos tão distraídos com as coisas aqui dessa terra, acabamos deixando de ouvir a Deus. E tudo que ouvimos é as nossas próprias palavras. É por isso que você vê pessoas hoje tão perdidas. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, tem gente dentro da igreja perdida também. Tem gente dentro da igreja, às vezes estão brigando uns com os outros. Por quê? Porque não estão ouvindo no Espírito. Nós precisamos, independente da fé, independente da religião, independente do que você acredita, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Peça para ouvir a Deus e você vai ouvir. Eu creio nisso, eu creio em Cristo, eu creio na palavra de Cristo. Eu creio que eu tenho que aprender a ouvir a Deus de todo o meu coração. E a perda dessa maravilhosa graça que nós temos de ouvir a Deus nos faz viver uma vida de ciclos negativos, de estações de seca, de dificuldade, porque é a voz de Deus que vai liberar o novo sobre você. É a voz de Deus que vai ativar a sua vida no propósito. É a voz de Deus que vai conduzir você aos melhores negócios aqui dessa terra. É a voz de Deus que vai lhe ajudar a resolver o que até agora você não conseguiu resolver. Deus fala conosco em nosso espírito, constantemente. E quanto mais próximos estivermos de Deus, mais clareza nós vamos ter dessa voz, nos mostrando um caminho, nos dando paz em nossas decisões, nos ajudando inclusive quanto a não cair em ciladas e armadilhas. Muitas vezes Ele fala coisas que contradizem até o que vemos com nossos olhos. Você vê uma situação caótica e lá dentro do seu espírito você está ouvindo Deus dizer para você: não se preocupe, eu estou aqui e você vai vencer. Então você está olhando para uma coisa feia, você está olhando, sabe, para algo que provavelmente vai respingar em você, mas dentro do seu espírito você está recebendo uma informação do céu. E a informação do céu está dizendo para você: ei, minha presença está te cobrindo totalmente, a ti, a tua casa, aos teus projetos, a tua empresa, aos teus sonhos, tudo está guardado por mim. E é essa voz que nós não escutamos. Olhamos para o caos e acreditamos mais no que vemos do que naquilo que não vemos. Deus te chama
e me chamou antes mesmo de nos tornarmos. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 17, verso 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Abraão não era pai, mas o Senhor já o via como pai. Ele não tinha filho com Sara. Sara não podia ter filhos. Mas então o Senhor vem a Abraão e diz: pai de multidões você vai se chamar agora. Mas Senhor, eu não tenho uma viva alma que seja meu filho. Mas o Senhor já ouvia. Deus olhava para Abraão e já via filhos e filhas, já havia multidões, já havia povos. Deus via tudo isso quando olhava para Abraão. E por quê? Porque Deus, Ele vê o que nós não estamos enxergando. É por isso que aquilo que você ouve é muito maior do que aquilo que você está vendo. Se Abraão contasse o que ele ouviu da parte de Deus para os seus amigos, eles iam rir na cara de Abraão. Abraão, você não tem nenhum filho. E você está dizendo aí que esse teu Deus está dizendo que você vai ser pai de uma multidão. Não, eu ouvi Deus e Deus disse assim para mim: olha para o céu e vê as estrelas do céu, se as pode contar, assim será a tua descendência. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Entenda, se você crer mais no que você ouve do que o que você está vendo, você realiza os teus sonhos. Nós precisamos ouvir mais do que o que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo pode mudar. O caos familiar pode mudar. A confusão na empresa pode mudar. A dívida pode mudar. A situação favorável pode mudar. As coisas boas podem mudar. Mas o que não muda é o que você ouve da parte de Deus, no seu espírito e na sua santa e poderosa palavra. É por isso que nós temos que nos apegar ao que ouvimos. A Bíblia diz em Romanos 10:17, de certo que a fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, é gerado em você uma fé sobrenatural, e a fé, diferente da confiança, a fé, ela faz você alcançar. A confiança, ela pode lhe dar energia para alcançar, ela pode lhe dar ânimo para alcançar, ela pode colocar você em marcha, mas somente a fé lhe dá o poder para alcançar. Porque a fé, ela não é simplesmente uma confiança. A fé lhe faz caminhar em algo chamado sobrenatural de Deus. Você precisa andar pela fé e não pelo que vê. O Senhor chegou a Gideão, que estava malhando trigo no lagar, como um covarde, como alguém cheio de medos, como alguém que estava fugindo. Talvez alguém olhasse para ele e pensasse que ele era um fracote, um medroso. E o Senhor diz assim: varão valoroso. Varão valoroso não é o que ele era, mas o que ele iria se tornar. Guarde essa palavra no seu espírito. Não é o que você é nesse momento, é o que você está ouvindo de Deus, que vai mudar a tua realidade. Então, eu não estou vendo saída, mas Deus está falando comigo, aleluia, e Ele está falando comigo que vai me dar saída. Ele está falando comigo que apesar das críticas,
que apesar das injustiças, que apesar do dia mal, que apesar das coisas darem errado, que apesar de eu não ter conseguido o que eu queria conseguir, Ele está dizendo dentro de mim que eu vou ser ainda uma pessoa muito próspera, Ele está dizendo dentro de mim que eu vou vencer, Ele está dizendo dentro de mim que eu vou crescer e viver o projeto dEle para a minha vida. Sabe, eu vim de uma situação extremamente difícil e limitante. Graças a Deus nunca cheguei a passar fome, mas tive muitas limitações na minha vida. Minha esposa, no primeiro ano de casado, foi ela que pagou as contas da casa. Eu morava numa casa de madeira, no fundo de um pátio, aonde tínhamos que cruzar nessa casa até ir à casa de madeira. Essa casa de madeira cruzava um dedo pelas frestas. E a minha esposa, por um ano, foi ela que manteve a casa. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não tinha salário adequado que eu recebia para poder pagar as contas de casa. Mas um dia, Deus me deu um sonho. Não sei se foi um sonho ou foi uma visão de Deus que eu tive. Mas eu vi no meu sonho que eu estava próspero, que eu tinha 2 filhos e que a minha esposa estava muito feliz. E eu chegava numa casa muito bonita. Só que toda essa visão era muito distante do que verdadeiramente eu estava vivendo naquele momento. Muito distante, muito distante. Eu andava de a pé para um lado e para o outro, morando numa cidade pequena. Eu não conseguia ver no horizonte que as coisas poderiam melhorar. Mas o Espírito Santo sempre estava falando comigo que apesar das dificuldades, que apesar dos problemas, Deus iria fazer algo grande na minha vida. Passou alguns anos e um homem queria entrar dentro da igreja para, de alguma maneira, agredir a mulher. E me chamaram, eu estava na frente e me perguntaram o que a gente faz. Eu disse, não deixe ele entrar e chama a polícia. Ele queria entrar dentro da igreja, era uma briga de casal. E daí os porteiros não deixaram ele entrar. E ele entrou de cavalo, você acredita? Ele entrou de cavalo, ele quis entrar de cavalo dentro da igreja. E ele só conseguiu entrar no hall de entrada, mas daí chegou a polícia e a polícia prendeu ele. Isso tudo aconteceu. Quando passou esse episódio, eu coloquei a mão na cabeça, eu disse, meu Deus, aonde foi que eu fui me meter? Como é que eu vou viver coisas maiores se isso acontece comigo? Não era a minha realidade, era tudo muito difícil. E eu pensando, puxa, a coisa não está indo muito bem, mas eu decidi ouvir a Deus. Eu decidi ouvir a voz do Espírito dentro de mim. E essa voz sempre dizia que Deus tinha planos maiores para a minha vida. Os anos se passaram. Deus me abençoou de formas que eu nunca imaginei. Eu pensei que Ele ia me prosperar sendo um bom pastor da igreja, mas não. Ele me prosperou de outras formas. E tudo isso me leva a crer que a voz de Deus ela é transformadora. Que quando você ouve a voz de Deus, você sai de qualquer crise, você sai de qualquer circunstância, você sai de qualquer lugar de limitação. Você sai dos lugares mais difíceis aqui dessa terra, dos ambientes mais inóspitos que possa existir. Creia, creia, creia na voz de Deus. E ela pode arrancar você de qualquer lugar de prisão, de qualquer lugar de miséria aqui nessa terra. Ouça o Espírito. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas, que você puder. Nós estamos firmes em nosso propósito aqui,
em nome de Jesus. O primeiro recado que eu tenho para dar para você é que hoje às 9h45 da manhã eu entrarei ao vivo dentro da academia aqui no Global. Eu estou dentro de um módulo que eu estou ministrando e depois eu vou dar direções especiais, certo? Para quem é aluno da academia aqui no Global. Hoje estarei ao vivo, amanhã estarei ao vivo na academia e na quarta-feira eu terei a mesa de conselhos dentro da academia aqui no Global. Você não pode ficar de fora. E eu convido você a estar conosco. Se você quer ser aluno da academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Ou você pode ir direto no meu site e fazer parte da academia aqui no Global, que é um lugar onde nós vamos andar mais próximos no profético. Amém? E o meu segundo anúncio é que domingo agora nós vamos ter Santa Ceia. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville às 9 da manhã. E você não pode ficar de fora. Tem culto às 9 e às 18, mas eu estarei no das 9. E um recado importante que eu quero dar para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que eu amo tanto. Preste atenção, você que é do Rio Grande do Sul. Eu terei um tour profético no Rio Grande do Sul na semana que vem. Exatamente. Vai ser na na sexta, no sábado e no domingo, certo? Eu estarei em 3 cidades do Rio Grande do Sul. Estarei em Novo Hamburgo, estarei em Caxias e estarei em Farroupilha, certo? Então estarei nesses 3 lugares no meu tour profético do Sul. Vai ser algo incrível, vai ser algo maravilhoso. Vai ser semana que vem, não é essa semana, tá? Na semana que vem. Essa semana eu vou estar na ceia aqui em São Paulo. Mas as vagas são limitadas, são poucas vagas e é gratuito também. Mas para você poder participar, você que é do Rio Grande do Sul, entre em contato com o pessoal que está fazendo a minha agenda nesse Tour Profético Sul, ok? E você pode ir lá no meu site consultar os endereços, os telefones para você entrar em contato com o pessoal. Tá tudo lá no meu site. Vai ser algo incrível, certo? Eu tenho certeza, vai ser um tour, vão ser 3 dias. Vou transmitir ao vivo aqui, mas vou estar bem pertinho desse povo aí, desses 3 lugares, Novo Hamburgo, Farroupilha e Caxias do Sul. Vai ser algo maravilhoso, em nome de Jesus. Informações lá no meu site, na minha agenda, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e você que ainda não adquiriu nossos livros, vá até o meu site www.vinicius7.com.br, adquira nossos devocionais e mude o começo dos seus dias. Como assim mudar? Quando você começa o dia na presença de Deus, todo o seu dia é diferente. Então adquira nossos livros, você pode ir direto no meu site, o link está aqui na descrição também, e adquirir nossos livros e que Deus te abençoe poderosamente. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e que Deus te abençoe. Amém? E se você puder compartilhar agora com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Manda aí, gente. Tá? Deus vai te abençoar com certeza. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro.
porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí. O Senhor me disse assim: diga para Neide que eu estou afastando do caminho dela aquilo que estava lutando contra ela. O Senhor me mostrou uma limpa, Neide, que está acontecendo aí na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem também um homem que é bombeiro, ou a esposa de um bombeiro que está aí me ouvindo, que Deus está visitando vocês agora. E o Senhor me disse de uma dificuldade que vocês têm de ter filho. Deus está intervindo agora na tua situação. Receba, no nome de Jesus, um milagre de Deus. Eu também quero falar com uma mulher chamada Eli. Não é Ellen, é Eli. É um nome diferente. Deus está te visitando agora. Deus está visitando a tua casa. E está tudo aquilo que você tem plantado, você vai colher. Está muito próximo de você ter uma grande colheita. Eli, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Dubus. Sobrenome diferente. Deus te visita agora. Eu vi céus de favor sobre a tua vida e a justiça de Deus no teu caminho. Em o nome de Jesus Cristo, receba essa palavra como palavra profética sobre a tua vida. E também liberar uma palavra para a Paula. Paula, o Senhor visita a ti e a tua casa. Você é de uma família tradicional, Paula, mas uma família que sempre empreendeu. Deus está te destravando para você empreender também. Ele te deu uma visão de coisas maiores. O Senhor vai te honrar, Paula, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora apresentar diante de Deus as cartas. Amém? Levanta a tua carta aí para Deus, em nome de Jesus. E eu peço mais uma vez a gentileza. Quando nós estamos sendo abençoados, nós temos que abençoar. Então compartilhe depois essa oração. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor intervenha com poder, com milagres. Eu apresento esta carta, representando todas as cartas, Pai, que estão agora sendo levantadas. Toda pessoa que está orando, está apresentando diante de Ti a sua carta. Que o Senhor opere o milagre, que o Senhor libere a bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu oro no nome de Jesus Cristo, para que haja uma liberação, para que haja milagres, para que haja uma intervenção agora na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Senhor. Toque-a com teu favor, Espírito Santo de Deus. Quebra as barreiras, as dificuldades, os laços. Toda pessoa que está amarrada espiritualmente, eu quero declarar por terra todo o mal e também quero profetizar sobre cada carta. Elas viverão a promessa de Deus. No nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que todos eles são valentes, que todos eles conquistarão as promessas, os sonhos de Deus, que nenhum mal permanecerá de pé e que nenhuma doença vai persistir. Nós declaramos saúde por meio de Jesus Cristo, liberamos uma palavra, saúde total e completa. Jesus cura, e nós colocamos a nossa fé em Jesus e dizemos a toda enfermidade, a toda dor, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, opera milagres agora, tira a vergonha do caminho dela, tira a opressão do caminho dela, tira, Senhor, aquilo que está lutando contra ela, que não prevaleça, que não vá à frente, mas que essa pessoa tenha vitória, que o milagre de Deus toque na vida dela e que caia por terra todo o mal, todo o laço de Satanás, todo o laço de Satanás caia por terra. Senhor, dá vitória a essa pessoa. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que o Senhor abra as grandes portas, para que o Senhor intervenha, para que o laço de Satanás seja cortado, para que nenhuma obra das trevas prevaleça na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e que haja cura, que haja libertação, que o Senhor abra caminhos na vida dela e que ela possa viver o extraordinário do Senhor. Eu abençoo essa família para que seja cada vez mais unida,
para que o Senhor seque eles das tuas bênçãos e que nada impeça eles de avançarem. Declaramos uma semana próspera, uma semana abundante, uma semana de respostas de Deus, de intervenção e de livramentos. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. 9 da manhã vou estar ao vivo aqui e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe e que Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, para que o Senhor realize grandes sonhos na nossa vida. E o maior sonho de todos é ver todos da nossa casa tendo uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Guarda a nossa vida, ó Deus. Guarda a nossa família. Proteja tudo aquilo, Senhor, que está ligado a nós, que envolve nosso nome. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Pedimos a blindagem sobrenatural do céu sobre a nossa família. E pedimos, Pai, nos ajude a avançar, nos ajude a crescer e a glorificar o nome de Jesus aqui nessa terra. Também oramos, Pai, pela paz no mundo, para que todo tipo, Senhor, de guerra, de turbulência, em nome de Jesus, cesse. Oramos, Pai, para que a tua bênção seja sobre nós. Oramos para que a alegria do Senhor seja a nossa força. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Em o nome de Jesus nós cremos, Senhor. É Tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Jesus, cure os doentes. Cure aqueles, Pai, que estão com dores no corpo, com feridas abertas. Que haja milagres agora. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, eu digo a todo problema no pâncreas, no rins, no fígado. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Colocamos tudo diante do Senhor. Colocamos tudo diante do Senhor e pedimos a bênção do Senhor. Também oro, Pai, por aqueles que estão aflitos de alma, por aqueles que estão preocupados, por aqueles, Pai, que têm sido atormentados, pessoas que não dormem bem à noite, pessoas, Pai, que estão com grandes desafios financeiros, estão nervosos, estão ansiosos, que agora um alívio do céu venha sobre a vida dessa pessoa. Como Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o alívio. Jesus, que o teu alívio toque agora. O teu alívio toque em cada alma, toque em cada coração. Nós oramos no nome bendito de Jesus Cristo para que o alívio do céu toque em cada vida, toque em cada coração. No nome de Jesus, pedimos teu favor, Senhor. Pedimos tuas bênçãos sobre esta pessoa. Em o nome de Jesus, que toda dor no estômago, todo inchaço que essa pessoa tem no estômago, na região do estômago, seja curada agora. Todo problema, toda hérnia, todo tipo de problema no intestino, todo tipo de problema no estômago, que haja cura agora, total e completa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder estar aqui junto com você, nesse começo de dia, onde estamos firmes no propósito, orando pela realização de grandes sonhos. Você está apresentando os teus sonhos diante de Deus? Amém? Ele é um Deus que realiza sonhos. Ele é um Deus que realiza aquilo que não podemos. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você hoje, mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero ler o testemunho da Ana Renata. E a Ana Renata nos escreveu assim: eu comecei a acompanhar as lives há mais ou menos 3 meses. Conheci por intermédio de uma amiga. Recentemente fiz o propósito de 21 dias para a vitória em todos os níveis. E durante esse período acompanhei todos os dias as orações às 6 e das 18 e fiz o jejum. Meu pedido era a nomeação em um concurso público no qual eu tinha passado no cadastro reserva em 2023. Mas a minha chamada dependia da aprovação de uma lei que estava travada desde então. De forma milagrosa, as coisas começaram a andar. Aconteceu em 21 dias o que não aconteceu em 2 anos. Assim, no dia 30 de maio, no último dia de validade do concurso, faltando 1 hora para o prazo vencer, eu fui chamado.
Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor nosso Deus e meus sinceros agradecimentos. Gratidão a Jesus, Ana Renata, porque Jesus não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A tua alegria é a nossa alegria, tua vitória é a nossa vitória. Que Deus te abençoe mais e mais. Toda pessoa que entra com fé num propósito de oração, ela vive milagres. Toda semana nós estamos com um propósito de oração aqui. Essa semana é pela realização de grandes sonhos. Amanhã, segunda-feira, às 6 da manhã, nós vamos começar um propósito de 7 dias também. Lembrando que quarta e sexta é um grande clamor que a gente levanta aqui. Nós estaremos orando por 7 portas. 7 portas. Eu estou orando por 7 portas. E amanhã eu começo um propósito pedindo a Deus que Deus me abra 7 portas. Portas de oportunidade, de bênção, de saúde, de intervenção em determinadas áreas. Ou seja, nós precisamos que o Senhor abra portas para nós. E amanhã nós vamos começar um propósito de 7 dias por 7 portas. Eu convido você a nos acompanhar nesse propósito. Deus me deu uma palavra. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Amém? É isso que a Bíblia diz. Tudo é possível ao que crê. Escreve isso aqui nos comentários. Tudo é possível ao que crê. Eu estava conversando ontem com uma pessoa da minha família que teve mais de um AVC. E essa pessoa está na fé, está caminhando com Jesus, está andando com Deus. E me disse que tem muitos problemas com memória. Muitos problemas com memória, de repente dá um branco. E essa pessoa tem uma cabeça assim extraordinária, uma pessoa inteligentíssima, mas que anda tendo muito lapso de memória. Esquece as coisas, às vezes está conversando uma coisa e vai para o outro lado. Tudo resultado já do problema que teve, dos problemas que teve. E eu falei algo para essa pessoa e eu disse assim, olha, tudo aquilo que a gente tem de limitação na nossa vida, a gente tem que começar a orar. Eu falei para ele. Sabe por quê? Porque na minha vida tem sido assim. Toda vez que eu encontro uma limitação mental, emocional, financeira ou em outro problema qualquer da minha vida, que eu estou limitado para agir naquilo, eu envolvo em oração. E tem sido assim. Tudo aquilo que eu encontro de limitação na minha vida, eu tenho colocado diante de Deus. Aí eu ensinei para essa pessoa a fazer a seguinte oração. Eu disse, quando você encontrar uma limitação que você não consegue vencer, que você não consegue passar dali para diante, clame ao Senhor. Clame ao Senhor e apresenta exatamente isso. Eu disse para ele, comece a orar pela sua memória. Comece a orar pelo seu raciocínio. Comece a orar para Deus ele romper com essa limitação que você tem, essa dificuldade que você tem. Não ore apenas por uma cura, sabe, geral. Ore por coisas específicas. Nós pensamos que Deus é Deus para curar um câncer, mas às vezes pensamos que Deus não é Deus para curar uma dor de cabeça. Pensamos que Deus é Deus para abrir uma grande porta de trabalho, e não é Deus para resolver um pequeno problema que apareceu e que a gente precisa resolver. Eu quero que você entenda que, claro, o que compete a nós fazer, devemos fazer. Mas o que não compete a nós fazer, o que eu não consigo por meios naturais, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, por mais que eu tente, isso eu preciso envolver em oração. Eu disse para ele, quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, o mar estava fechado, existiam montanhas, existia deserto e existia um exército furioso que estava vindo para prendê-los e levá-los de volta para o Egito. E o que Moisés fez diante dessa limitação, desse beco sem saída que ele se encontrou? Ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor abriu o Mar Vermelho. O Senhor tirou as limitações naturais para que esse povo pudesse passar pelo meio desse mar.
É nesse Deus que eu acredito. É nesse Deus que pode quebrar as limitações, que pode ir além da minha capacidade, além dos meus limites. Você tem um limite X de tudo na vida. Todo mundo, até o bilionário, o trilionário, ele tem um limite de algo na vida dele. Quando você chegar num limite da sua vida, que você não consegue passar dali, envolva isso em oração. E como eu disse, envolva qualquer coisa que para você é uma limitação. Qualquer coisa. Eu tenho um amigo e ele sempre dizia a mesma coisa. Ele dizia assim: tudo o que eu preciso é de saúde, que Deus me dê saúde para trabalhar, o resto a gente corre atrás. É gaúcho? Então ele sempre falava assim, ele dizia: eu só preciso que Deus me dê saúde. Eu disse para ele: você está sendo orgulhoso. Ele disse: como assim orgulhoso? Eu disse: você não precisa só de saúde, você precisa também que Deus abençoe tuas finanças, você também precisa que Deus abençoe tua família, você precisa também que Deus te tire de problemas, lhe dê livramentos de coisas que você não vê, de coisas que estão na espreita, emboscadas do inimigo. A Bíblia fala tanto de armadilha. Se você ler os Salmos, você vai ver que Davi orava muito, pedindo a Deus que Deus o livrasse das armadilhas, que Deus o livrasse do homem mau, que Deus desviasse ele daqueles que queriam a sua morte. Você vai ver isso por todos os Salmos na Bíblia. Você tem que entender que tudo na nossa vida que for uma limitação, Deus quer entrar. Deus quer ser o Deus da nossa vida. Como eu disse para você, tudo posso, tudo é possível que crê. E também está escrito em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Já vou aproveitar o gancho nessas duas passagens. Tudo é possível que crê e tudo posso naquele que me fortalece. Então envolva tudo na sua vida em oração. Aprenda a envolver tudo em oração. Sempre que você chegar numa limitação, Senhor, eu não consigo passar num concurso público. Senhor, eu não consigo terminar minha faculdade. Senhor, eu não consigo resolver esse problema com meu filho. Senhor, eu não estou conseguindo a promoção. Eu me esforço, mas não estou conseguindo. Bem, essa é a sua limitação. Você pode entrar na presença de Deus e começar a clamar para que essa limitação ela seja quebrada, ela seja rompida e você consiga avançar apesar da limitação. Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Não tire o poder de Deus. Não limite o poder de Deus, porque Ele pode todas as coisas. Deus quer se envolver na nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para você e gostaria da sua sinceridade. Quantos de vocês hoje têm limitações na sua vida? Quantos de vocês podem dizer, olha, essa área aqui da minha vida eu estou limitado. Essa área da minha vida aqui estagnou. Essa área aqui está parado na minha vida, eu não consigo passar daqui. Se você é essa pessoa que chegou numa limitação da sua vida, de repente você tem uma limitação motora, começa a orar por isso. Senhor, tira essa limitação que eu tenho na minha vida. Senhor, tira essa limitação, me ajuda, Senhor, me dá força, me dá saúde, me dá um meio, uma estratégia de superar essa limitação. Seja qual for a limitação que você tem hoje, começa a orar, começa a envolver Deus, na sua limitação. Coloque diante de Deus, diga, Senhor, me ajuda. Eu sou uma pessoa que não consigo ter ideia, eu não consigo sair do lugar que eu estou. Você tem que ir a Deus, sabe? E com fé, você tem que declarar, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude a romper com essas limitações. Eu sou uma pessoa extremamente limitada para ministrar a tua palavra, eu sou limitado para ajudar outras pessoas, eu sou limitado para resolver esse caso na justiça. Senhor, eu tenho a minha limitação, mas eu estou aqui, eu estou apresentando essa limitação diante de Ti e eu quero pedir um milagre para Ti, Pai. Eu quero pedir um milagre para Ti. Chegue diante de Deus e comece a orar para que Deus ele traga um romper nos limites, Ele possa fazer muito além do que você pode. Deus é Deus,
Deus é Deus. Escreve isso aqui nos comentários. Deus é Deus para me levar além das minhas limitações. Ele é Deus para levar você além das suas limitações. Ele é Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é Deus. Deus é Deus para levar você além das suas limitações. Deus é poderoso. Você crê nisso? Então, só quem crê vai me ajudar agora a compartilhar essa palavra, essa oração com seus amigos e com seus parentes. E quem tem rede social vai compartilhar também, certo? Por quê? Porque você vai fazer algo a mais. Assim como você quer que Deus faça algo a mais na sua vida, você também vai ter uma ação agora. Você vai pegar essa live e você vai mandar. Você vai fazer além do que você pode. Da mesma maneira que você faz além do que você pode, Deus também pode fazer muito além do que eu e você podemos. Amém? Então compartilhe agora essa live. Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários todas as limitações que você tem tido. Todas as limitações, tudo aquilo que está travado na tua vida, tudo aquilo que você diz assim, puxa, isso estou limitado. Eu estou limitado nas minhas finanças, eu estou limitado no meu casamento. As coisas não estão se resolvendo, eu estou tentando daqui, eu converso, eu vou à terapia, eu não estou conseguindo acertar as coisas na minha vida. Bem, você precisa de um rompimento, você precisa de um liberar do Senhor na tua vida. Eu sei, essa palavra foi o Senhor que colocou no meu coração para dizer para você que Ele vai além das nossas limitações. Deus vai além das nossas limitações, muito além. Você pode ir até certo ponto, com a sua influência, com a sua capacidade financeira, você vai até certo ponto. Mas tem coisas que não vai, pode continuar, batendo na porta, não vai. Por quê? Porque é uma limitação que somente no Senhor nós podemos vencer. Amém? Então eu quero pedir a você que está aí, você que crê que Deus rompe limites, você vai compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. Você vai fazer além do que você está acostumado a fazer. Amém? Porque Deus faz além do que a gente pode fazer também. Então você vai compartilhar em nome de Jesus. Também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube ele mande esse vídeo para outras pessoas. Então quero pedir a sua gentileza para você deixar a sua curtida em nome de Jesus. Tá bom? Isso é muito importante. Sempre que você entrar nos vídeos, deixa a sua curtida. Pode parecer uma coisa assim simples demais, né? Mas o YouTube ele reconhece quando você deixa a sua curtida e manda para outras pessoas. Então, eu peço que você me ajude a compartilhar, tá bom? Também quero lhe convidar nesse domingo, às 9h30 da manhã, eu vou transmitir ao vivo o culto, direto daqui do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Hoje eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Então, nesse domingo, eu estarei ministrando na Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu convido você a estar aqui, certo? Deus me mandou ajudar essa igreja, eu estou aqui e eu vou vir aqui 2 vezes por mês, só não vou vir 2 vezes quando eu não conseguir, mas até novembro eu quero vir 2 vezes por mês para servir a igreja e quero fazer isso com todo o meu coração e com toda a minha força, certo? Sei que Deus é a minha recompensa, então eu convido você a estar aqui junto conosco nesse domingo às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Você é nosso convidado, Rua Carlos Ur, número 935. Quero falar rapidamente para você dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Aqui tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui embaixo uma oração para você fazer comigo e aqui você vai fazer a sua própria oração, certo? Esse livro aqui vai te abençoar muito, é um devocional, Café com Jesus. Muitos empresários têm adquirido esse livro para dar para os seus clientes, para dar para os seus colaboradores. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Envia
Não peça um livro, peça 2 para você dar de presente para alguém, até para aquela pessoa que compartilhou a live com você. Amém? E esse aqui é o meu livro Sonhos. Como você sabe, eu acredito que Deus fala conosco de muitas maneiras, inclusive através dos sonhos. Então você pode adquirir nossos livros através do meu site www.vinicius17.com.br. Também temos uma escola online chamada Academia Kindle Global, onde as pessoas andam conosco, aprendendo sobre ouvir a Deus. Nossos eventos são dentro da academia, elas aprendem sobre intercessão, enfim, é caminhar lado a lado, junto no profético. Se você quer participar da Academia Kindle, aqui na descrição do vídeo tem o link da academia ou direto no meu site. Você pode fazer a tua inscrição e ser o nosso aluno, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou, enquanto nós estávamos aqui, meditando no Salmo 91, uma pessoa que está com uma grande queimação no estômago. Seja você quem for, Jesus Cristo é da saúde, é Ele que cura. Amém? Receba tua cura em nome de Jesus. Também senti na hora da oração, como se fosse uma faca cravada nas minhas costas, uma dor no meio das costas, bem no meio das costas. Seja você quem for que está sentindo isso, seja curado agora. Seja curado, você que sente essa dor no meio das costas, uma dor terrível, como se algo tivesse cravado ali em você. Seja livre agora, em nome de Jesus. Há uma pessoa de sobrenome Schmitz, que está me ouvindo. Deus opera na tua vida agora. Eu vi relacionamentos que foram quebrados, familiares sendo restaurados. E Deus trazendo paz à tua casa, Deus trazendo paz à tua família. O Senhor também me disse, diga ao Murilo que é o Senhor quem levanta. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem te deu voz, Murilo. Eu não sei se é uma voz de autoridade, eu não sei se é uma liderança que você tem, mas o Senhor mandou dizer isso para você. Foi o Senhor que te levantou e é o Senhor quem vai te sustentar. Receba a força do Senhor para continuar a tua caminhada agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor também me disse, diga para Pamela que eu não desamparo. O Senhor vai prover, Pamela. O Senhor está contigo e as portas serão abertas em nome de Jesus. Pega essa palavra como palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí também, ela sente um cansaço fora do comum, é como se houvesse uma coisa presa no pescoço dela, puxando ela para baixo aqui, sabe? E ela sente um cansaço fora do normal. Seja você quem for que está sentindo isso, seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Eu quero orar pela tua vida, eu quero apresentar você diante de Deus. Espírito Santo, Tu és aquele que nos guia e que nos direciona em meio às batalhas. Por isso, Pai, hoje, nesse encerramento do 7º dia, desse propósito de grandes sonhos,
nós apresentamos a Ti todos os sonhos que temos, todos os sonhos que temos, todos aqueles, Pai, que precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio para realizar. Sozinhos é impossível, mas com a Tua ajuda, com Teu auxílio, Senhor, como disse Davi, saltaremos muralhas. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós oramos agora para que grandes sonhos se realizem. Oramos em nome de Jesus Cristo para que grandes sonhos se realizem. Oramos também, Senhor, pelo maior sonho que todos nós temos aqui, que é toda a nossa família conhecendo e andando com Jesus Cristo. Senhor, nós oramos pela salvação de todos da nossa casa. Queremos declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, esse é o maior sonho que nós temos. Ver toda a nossa família no altar, ver toda a nossa família servindo a Deus. Por isso oramos, Senhor, para que esse sonho também se realize. Apresentamos diante de Ti, Pai, tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo, Senhor, que está como limitação em nós e que humanamente não conseguimos romper, humanamente não conseguimos vencer isso. Mas pedimos a intervenção do alto sobre as nossas limitações. Cada pessoa, Pai, que está apresentando a sua limitação aqui diante do Senhor, que nesse momento haja intervenção. Neste momento haja intervenção. Tudo aquilo que limita a vida dessa pessoa, tudo aquilo, Senhor, que está impedindo ela de continuar, está impedindo ela de entrar em novos níveis, tudo aquilo que está impedindo ela, Senhor, de ter uma vida normal, de viver algo melhor na sua vida, eu oro em nome de Jesus agora, para que o Senhor tire as limitações, para que o Senhor opere um milagre, para que o Senhor libere do Teu poder sobre as nossas vidas. Nós oramos agora, Pai, todo aquele que está orando com fé, cremos no que Jesus disse, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Por isso nós te pedimos, Pai, coloca a Tua mão nessa limitação e faz as coisas andarem. Faz as coisas irem além do que nós podemos fazer. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, pedimos a Tua bênção sobre nossa família, pedimos a Tua bênção sobre nossa saúde, sobre a nossa memória. Senhor, eu oro pela memória das pessoas que estão aqui junto comigo, pessoas que têm dificuldade de memorizar, pessoas, Pai, que tiveram algum problema de saúde, perderam memória, não recuperaram 100%, pessoas que estão com dificuldade no seu raciocínio. Eu oro agora, Espírito Santo, eu te peço, rompe com as limitações. Rompe com as limitações, tudo aquilo que está limitando essa pessoa, que seja liberado agora o Teu poder sobre a vida dela, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, orando agora, Senhor, pela força que essa pessoa precisa, dá força para ela, Pai, para ela romper os limites. Guarda a família dela, guarda seus filhos, guarda seu amanhã, prepara a nossa semana para que seja uma semana de milagres, para que seja uma semana de intervenção, para que seja uma semana de cumprimento de promessas. Nós oramos para que essa semana seja uma semana de realização também de sonhos. No nome de Jesus, Pai, dá paz a esse mundo, dá paz a essa pessoa, que a alegria do Senhor a fortaleça, que o Senhor a capacite a ela, a sua casa. Senhor, afasta as brigas desse lar, afasta os conflitos, afasta as confusões, afasta as doenças e que toda maldição seja quebrada. Agora nós quebramos no poder e na autoridade do nome de Jesus toda palavra maldita, toda oração contrária, toda obra de maldade, toda oposição espiritual. Nós exigimos, sai do caminho dessa pessoa, sai da casa dela em nome de Jesus. Senhor, coloca a Tua mão sobre essa família. Coloca a Tua mão sobre esse lar. Espírito Santo de Deus, nós chamamos a presença do Senhor para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa. Seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso lar. Nós Te desejamos, nós Te queremos a nossa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Às 9h30 vamos estar ao vivo. E depois às 18 horas a nossa oração de encerramento desse propósito 7 dias. Que Deus te abençoe e que Deus